Boa tarde, bom dia, boa noite para quem, dependendo do horário que você for assistir esse podcast. Aqui a gente está gravando direto da biblioteca do Colégio Estadual Buarque de Nazaré, o nosso podcast Caderno de Respostas. E hoje quem vai dar as respostas para a gente é o Hilário, né? E ele fica à vontade para se apresentar e passar a ficha técnica dele para nós. Boa tarde a todos. Eu sou Hilário de Magalhães Santos. Qualquer semelhança no sobrenome aqui é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Então, eu sou gestor ambiental, né, formado pela Universidade Estácio de Sá, no ano de 2005, e de lá para cá eu venho trabalhando na área ambiental com mais profundidade, né? E atualmente estou me dedicando mais à questão da regularização fundiária, né, de propriedades rurais, né, e adequação ambiental rural. E estamos aqui por intermédio do convite do Luciano, né, para batermos um papo aqui sobre alguns assuntos que... Aliás, um convite que foi feito pelo menos uns 2 anos atrás e a coisa, né, não fluía, não saía e quase não sai também dessa vez. Não sei como é que vai ficar. Vamos lá. Mas eu trouxe o Hilário aqui para a gente realmente falar sobre essas questões ambientais, falar da área dele, né, dessa questão de licenciamento fundiário, também de um tipo de agricultura que ele também trabalha, que é a agricultura sintrópica. Como é que é o nome do fundador? É o cara que criou? O Ernest Goetz. Ele é um suíço radicado, né, aqui no Brasil, né? Ele não se intitula criador, né? Então ele está replicando, e com os estudos que ele vem desenvolvendo, ele está obtendo resultados. Então é um campo novo, né, da ciência, né, no caso da agricultura, em termos de desenvolvimento, mas é uma técnica já milenar, né? E a gente fala da transição energética porque não é que esteja em moda a transição energética, é uma questão de necessidade, né? Esse modo agora que muita gente está vendo por a transição energética é você gerar energia, né, de outras maneiras, e que essa energia gerada seja distribuída de modo igualitário a toda a população, né, porque a gente está gastando a energia do planeta, né, de forma desordenada, né. Tem um termo chamado antropoceno, né, que foi cunhado pelo Paul Crutzen, um holandês, né, químico, prêmio Nobel de Química. O que é o antropoceno? É a degradação do meio ambiente, a mudança climática pela ação do homem. Está acontecendo pela primeira vez no planeta. Todas as outras mudanças climáticas foram por questões naturais, né? Meteoros e tempestades e por aí vai, né? E até mesmo a evolução dos seres vivos aqui, porque como é que fala? Extinção em massa, né, desses seres vivos. Hoje não, o antropoceno está sendo a ação do ser humano em cima do meio ambiente, né? Então, de que forma? Começou com a Revolução Industrial, né, e talvez até antes, né, com a fixação do homem mesmo no local dele ali, no domínio da agricultura, né? O Harari fala muito disso naquele livro dele, Sapiens, e culminando agora com essa questão de você ter que gerar energias alternativas, né, para poder dar continuidade ao progresso da humanidade. E então cai todo dentro desse arcabouço da transição energética. Como é que você vê esse ponto aí? Bom, é interessante que eles colocam, né, a questão da transição energética, né, da questão do fluxo energético, né, do planeta como um todo, né, que a gente sabe que todas as manifestações, né, seja ela de
de ordem natural e às vezes também não natural, né? Elas são transformações e variações da energia, que a gente está sempre transformando, né? E para transformar um produto ou criar, você tem um fluxo energético, isso aí. Então, essa transição que eles falam, é sair de um modelo hoje que está baseado no combustível fóssil, né? Que não é renovável na escala de tempo humana, né? Para se manter o que nós temos hoje funcionando. Né? Então, e eles buscam que ela seja menos impactante no meio. Né? Não quer dizer que de uma hora para outra vai deixar de ser impactante. Até mesmo que se tem hoje como terminologia para energia limpa, ela é limpa em alguns aspectos, mas em outros aspectos ela não é, porque não é só a energia em si, a transformação. Se ela vai ser uma energia cinética, né, motora, ou se vai ser energia elétrica, né, e tal, mas tem os meios para que você consiga, né, produzir esse tipo de energia. Você ainda utiliza da energia suja, né? Então não é propriamente uma energia limpa. É claro que é muito melhor do que a base que nós temos hoje, que está baseada no petróleo, né? Que é realmente muito impactante, né? Não só em escala local, onde se tem a extração, onde se tem a produção, ou a produção de derivados, né? E também em escala global, né? Porque você tem emissões que, como o planeta Terra ele é como se fosse um circuito fechado, né? Então toda essa dinâmica, né, biogeofísica, ela está dentro de uma redoma, né? Então o que acontece aqui vai interferir acolá, e isso aí tem todo um processo. Então ser menos impactante é melhor. Então isso faz um pouco sobre a questão a alusão à questão da agricultura sintrópica, entendeu? Que ela realmente é de impacto zero. Quase zero. O impacto dela, ela respeita o ciclo natural. Você não intervém de forma alguma. A ação antrópica é colaborativa com a natureza. Eu tenho um amigo, né, que ele é mais estudioso dessa questão da sintropia. Ele fala que a agricultura sintrópica ela é regenerativa e não degenerativa. Então vamos associar isso à energia, uma energia regenerativa e uma energia degenerativa, né? E o próprio conceito, né, sintropia, porque também tem a correlação com a entropia, né, que é o acúmulo da energia, o desequilíbrio energético, né, do fluxo ali, que causa a entropia. Então você gasta muito mais energia o ser humano é um ser entrópico, né? Ele causa entropia. Exatamente. O próprio corpo humano é uma máquina de entropia. Por alguns conceitos culturais, né? E que foram criados ao longo do tempo. Porque a cultura é o desenvolvimento das atividades humanas, né? Então, você tem várias culturas ao longo do mundo, só que eles estão querendo uniformizar essa questão da cultura, e é uma cultura que é degenerativa, não é uma cultura regenerativa, né? Como a gente diz. Então, nesse sentido, falar sobre energia limpa e, mais especificamente, da questão da transição energética é um assunto realmente que tem que ser levado a sério, porque ele que vai ditar, né, o futuro do planeta, né? Então não é para depois da manhã, é para anteontem. Entendeu? Então é um processo, né? E o que a gente precisa é realmente falar sobre isso aí, porque muita gente, Luciano, fala, né,
e a gente fica ouvindo, a gente fica mais como espectador, né? Não participa mais ativamente dos processos de desenvolvimento tecnológico, de ciência, né? E tal. A gente fica mais como consumidor realmente do que é produzido, né? Eu acho que nós teríamos que mudar também essa mentalidade, né, de ser simplesmente consumidor, mas sermos também protagonistas, desenvolvermos. Aí é o papel da escola, né, o papel que vocês desenvolvem aqui na escola, né, de estimular a criação, a criatividade, né, o desenvolvimento de tecnologia, porque muitas pessoas acham que tecnologia é só era digital, essa coisa. Não, às vezes você colocar um equipamento que vai fazer sombra no local onde não tem sombra, já é aplicação de uma tecnologia e isso tudo faz com que as pessoas possam ter acesso a uma melhor qualidade de vida. Então, esse processo, e a gente vê que existem pessoas que são empreendedoras nesse sentido, são entusiastas, né, e colocam a mão na massa. Eu acho que nós temos que incentivar esse tipo de atitude. Então, ser esse papel transformador. A educação ela tem que ser transformadora, né? Então, tá tudo correlacionado. Agora, a gente não pode ser exclusivista, querer só para mim ou só para o meu grupo de amigos ou não sei. Não, essa tecnologia tem que ser socializada. Ou então ser igual ao Brasil, né? Descobre as coisas que entrega tudo na mão dos outros, né? Ser o dispensador do mundo em termos de commodity, mas aqui mesmo produz muito pouco. Nós temos uma cultura, né, de que sempre foi utilizado para se extrair as coisas aqui no Brasil, né? Nas colônias, né, vamos dizer assim. E o que a gente vê, porque antigamente as pessoas, o que fez com que o ser humano passasse a ser se fixasse numa região? É o desenvolvimento da agricultura, né? Então, ter alimento, então se pensou também na questão da escala, né, de produção de alimento, né? Que ela tem uma coisa que você falou assim, a população vai crescer tanto que não vai ter alimento. Não, a gente consegue... Não se assustem, galera, é porque é o sinal da outra aula que está começando. O que acontece é o seguinte, não existe escassez de alimento, né? Se você for ver em termos globais, se produz muito mais alimento que seria o necessário para sobreviver toda a população, embora nós tenhamos mais de 8 bilhões de habitantes, né? Alguns cientistas falam que a nossa faixa de limite seria até 10 bilhões, né, de pessoas no planeta e tal. O grande problema é fazer com que esse alimento chegue a toda a população, né? Então, tem população que mora em locais de difícil acesso, né? Existe um estudo, né, que eu ainda não conseguia essa comprovação, né, documental, né, de que realmente é um estudo que possa ser válido. Dizem que para produzir alimento para a população toda no mundo, né, precisaria de 11 trilhões de dólares. Agora, mas para poder fazer o alimento chegar à população, gastaria-se 33. A conta 3 vezes mais. Então, toda essa logística e tal. E não porque, então, não produziu o alimento localmente. Né? Para poder evitar esse gasto de energia, que é um gasto energético. Sim. O transporte, né? O armazenamento. Isso. E aí você tem, em alguns casos, o alimento que é perecível, né? Então, ele acaba se perdendo devido ao prazo, a questão natural, né? Não usar o conservante, né? E tal. Então, tem tudo isso aí. E isso é energia. O processo de produção agrícola ou produção vegetal, animal, seja qual for, é um processo energético, consome a energia. Aí as pessoas falam assim, qual é a maior fonte, né, de energia no planeta Terra, né? Aí o pessoal fala assim, é o petróleo, não sei o que. Não, é a energia solar mesmo, é a energia solar. Aí o pessoal fala assim, mas a energia hidráulica, eu falo assim, não, a energia hidráulica só acontece por causa da energia solar. Porque as chuvas, o ciclo hidrológico, né, ele só ocorre porque a interferência, né, da questão da energia solar, né? Então, aí tem todas as outras formas, né? O crescimento vegetativo, né?
também é em função também da fotossíntese e tal. Todo esse fluxo energético se dá nesse sentido. Então, se você for pensar, a maior matriz energética no planeta, ela é energia solar. Muito embora tenha outras fontes que são do próprio planeta, como a energia geotérmica, que é do interior, né, o núcleo do planeta, né, e tem outras coisas, mas o que realmente movimenta o planeta é a energia solar. Pegando um gancho nessa questão da energia solar, né, falando também a questão de energia limpa. Todo mundo fala, vou botar um painel solar que vai diminuir a minha conta, não sei o quê. Mas mesmo o painel solar tem impacto ambiental. Sim, com certeza. Né? Quando você... E é grande. Grande. Quando você coloca aqueles espelhos enormes, né, nas pradarias, ou né, que faz aquelas usinas enormes, você está provocando um desequilíbrio ecológico em função dos pássaros, de migração de pássaro, né? A mineração que é feita para poder fazer o vidro que vai compor aquele painel solar é extremamente impactante, né? Então, quer dizer, energia limpa, entre aspas, né? E também agora entra uma discussão que está em voga aí, a questão das terras raras, esses metais, né, que são utilizados para as baterias, condutores, né? Então tem que ter a mineração disso. Então aí entra naquele ciclo, né, onde você tem o único assim, ciclo, né, que eu vejo assim de combustível realmente renovável. Eu estou falando do combustível, não estou falando da renovável. É o que eu, pelo menos é o que eu conheço, né, que eu estudei um pouco, é o etanol. Né? Que a produção do álcool, ela remonta de milênios, entendeu? E usar ele como combustível é um estudo um pouco mais recente, né? Mas ele é assim também como o óleo vegetal natural. Existem alguns veículos que utilizam aí alguns grupos geradores e tal. Agora, só que para poder você fazer essa transformação, né, dessa energia, aí você vai precisar de outros equipamentos. Aí o motor a combustão, no caso, tanto para o óleo vegetal natural e o etanol, você depende de mineração por causa do aço, né? E o sistema de produção, eu estava até assistindo uma palestra esses dias, estava falando o seguinte: o motor a combustão, ele é 70% ineficiente. Ou seja, o que ele produz a energia, né, o potencial energético que está no álcool, na gasolina, no óleo vegetal, 70% é jogado fora através de calor, por conta da ineficiência do motor. O motor em si, até, desculpe a minha ignorância, mas ele não evoluiu tanto não, né? Não, o princípio básico não. Aí você tem essa questão, porque você perde-se muito calor, muita energia nisso aí. Então, efetivamente, o que faz a roda girar, né, o giro da roda ali, o ganho energético que você tem, é abaixo de 30%. Os mais eficientes, os motores mais eficientes, melhor regulados, né, com os materiais melhores materiais ali e tal, o máximo que chegou foi a 40%. Nossa. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos jogando fora. Aí entra no processo entrópico. Entendeu? Então, a perda de energia e tal. E o nosso próprio organismo, quando ele transfere muito calor também, a gente se sente mais cansado, tem mais dificuldade para poder fazer as coisas e tal. Então, quer dizer, não é benéfico, leva a fadiga, né? Então, essa vida. Então, tem todo um processo para poder se fazer. Agora, eles estão falando no processo de eletrificação dos veículos. Mas também entra na questão seguinte, porque não é só colocar o carro para poder funcionar com motor elétrico. É muito melhor, muito mais eficiente e tal. Mas toda a logística que você tem que preparar
né, para poder ter postos de abastecimento, você tem que ter pessoal para poder construir esses postos de abastecimento, a mão de obra. Então você tem que preparar a mão de obra, né, para poder estar adaptada a esse. Por exemplo, não vai ter mais posto de combustível? Não, vai ter o posto lá de atendimento. Não vai ter o frentista? Não, pode ter o cara lá que vai fazer a manutenção do equipamento, que vai fazer alguma coisa. Então, o emprego, né, o trabalho, ele vai ser transformado. Entendeu? Assim como também a fonte de energia vai ser transformada. Então, é todo um preparo, né, para se fazer isso. Existia uma meta na Europa, né, de que toda a frota de veículos, né, seria elétrica até 2025. Já furou essa meta, muito embora lá você consiga viajar por todos os países, né, usando só a energia elétrica, né? Os carros não seria carro híbrido, seria um carro totalmente só eletrificado, né? Mas não se trata disso aí. Agora, o Brasil, né, assim como também outros países, né, da questão dessa faixa, né, territorial dos trópicos, né, tem uma grande vantagem, né, por conta do clima, de solo, né. Então, não só o Brasil, também como alguns países na África, né, tem grandes possibilidades de se tornarem referência nessa questão, não só da transição energética, como também da produção de alimentos, como uma série de questões que envolvem essa questão da energia. Mas a gente tem uma grande dificuldade de mudar essa cultura, mudar a forma de pensar, a cabeça das pessoas, né? Há pouco tempo eu estava ouvindo um podcast falando sobre essa questão do Brasil ser vanguardista em um monte de coisa. Né? Na década de 80, por exemplo, o Brasil tinha se eu não me engano, um dos melhores, se não o melhor projeto aeroespacial do planeta. O que nós fizemos com ele? Nada. Agora a gente entra, né, novamente nessa questão de ser vanguardista na transição energética. O que está se fazendo? Eu até agora ainda não vi nada. A única coisa uma crítica que eu vi foi o pessoal querendo construir torre eólica numa região do Nordeste lá, onde tem muito vento, mas o lugar é tão longe que o custo para se montar toda a estrutura, criar cidade para os engenheiros, para os operários, vai ser tão alto que não compensa colocar as torres de energia eólica, né, os cataventos. Então, quer dizer, mas o pessoal está tentando ainda aprovar o projeto. Aí você vê que tem um interessezinho por trás, né? Vai que cola, né? Vai que cola. A gente tem essa questão dessas distâncias, né, geográficas, né, a serem percorridas, porque o homem se encontra presente em todos os cantos, né, do planeta, né? Inclusive na Antártica, tem a presença lá, são muito mais cientistas, né, pesquisadores que estão lá, mas tem lá a presença, né, humana lá, assim como também no Ártico tem todo só que você tem grandes vazios, né? Nós temos grandes vazios nos países, né, onde não se tem ninguém. E tem a grande concentração de população em grandes cidades. Houve uma iniciativa na Alemanha de que tentasse não deixar que as cidades ultrapassassem 500 mil habitantes, que ela se tornaria insustentável, né, do ponto de vista social e tal. Então não haveria relação, porque às vezes você está numa cidade igual, vamos dizer, igual ao Rio de Janeiro, né, com 10 milhões de habitantes, né, um monte de gente, mas você se encontra sozinho às vezes, entendeu? Porque não existe essa relação de proximidade. É diferente do que você estar numa vila
onde moram lá 500 pessoas ou 2.000 pessoas e todos se conhecem, né? Ou se reconhecem, né? Se respeitam, né? E tal, e tem uma forma de conduta, né? Mais equilibrada e melhor, entendeu? Então, quer dizer, qual é a qualidade de vida que você tem num grande centro desse que você tem? Porque você tem acesso às coisas, mas que coisas que você realmente precisa para poder viver com qualidade? Aí vem também a questão da sintropia, que vem tratar justamente disso, né? De que você não precisa de tanto, né, para poder viver bem e ter saúde, né? Porque a grande maioria das nossas doenças, né, elas são muito mais psicossomáticas do que realmente doenças orgânicas, né? Então nós que criamos essas doenças, né? Então essa coisa dessa busca desenfreada, né, por satisfação. Então é mais questão cultural mesmo, né? Intelectual. Então você pode ter qualidade de vida morando no interior. Não quer dizer que a grande cidade, ou você ir lá onde você tem alguns tipos de recursos mais hoje o desenvolvimento, né, da informática, né, da era digital. Então não importa onde você esteja, ainda mais agora com essa questão da internet via satélite, então você pode estar no meio do oceano e você está conectado, você tem as informações, você tem tudo que você precisa nesse aspecto. Você pode ter a diversão através de alguns canais ou de algumas coisas ali, e você também tem condições de estudar, de trabalhar, de fazer. Então, tanto que criou a possibilidade das pessoas podem trabalhar, está em moda muito agora o nômade digital. Então, a pessoa não importa onde está, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha na Justiça Federal, ele está lotado na Vara Federal de Itaperuna, mas ele trabalha da fazenda dele, que é lá perto de Muriaé, a 11 quilômetros de Muriaé. Então, beleza, né? Ele trabalha no balcão virtual da Justiça Federal. Então ele acolhe os processos, ele recebe os processos. O advogado vai, peticiona, ele vai, recebe aquela petição, faz tudo que fazia localmente, fisicamente, está fazendo de forma digital. Quando ele começou, ele tinha que estar na sede da Vara Federal em Itaperuna toda semana, uma vez por semana. Hoje ele não precisa mais. Aí depois foi passando. Hoje ele não precisa mais da coisa. Então, ele não está enjoado de ficar na fazenda, não. Ele falou assim, para não dizer que eu não saio de casa para trabalhar, ele preparou uma área que era um galpão, alguma coisa lá. Ele montou a estação de trabalho dele lá, fica a 300 metros da casa. Então ele sai de casa, caminha, vai e chega lá no local onde ele trabalha. Então, quer dizer, o horário de trabalho dele, não sei exatamente, mas se eu não me engano é de 11 da manhã até as 18 ou 19 horas e tal. E ele está lá no balcão, entendeu? Então chegou o processo, então ele vai fazer como tem que ser feito. Então, mas em meio a isso ele está regando uma planta, está fazendo alguma outra coisa ali que ele não poderia fazer estando dentro da sede da... Essa questão também do trabalho remoto, né, foi uma experiência feita na Inglaterra há muitos anos, e foi até na empresa de energia pública da Inglaterra, e constatou que houve um aumento de 36% na produtividade dos engenheiros. Né? Por quê? Porque o engenheiro está em contato com a família, leva o filho na escola, sabe o que está acontecendo dentro de casa. Então isso aí é relevante. As pessoas estão falando do trabalho remoto, não, que não quero, tem um monte de empresa voltando com o camarada para dentro da empresa dele, sem contar que também quando o cara estava fora, ele reduziu o custo da empresa dele em termos de papel, de energia elétrica, né, de limpeza, né, esse tipo de coisa. Aí entra em outros aspectos, né, que vão muito dessa questão da força de trabalho, né? Então tem alguns setores que não tem como você você não depender de por exemplo, uma indústria que produz alguma coisa ou faz uma linha de montagem,
ela vai depender. Embora algumas linhas de montagem hoje são praticamente robotizadas, né? Mas ainda se depende da pessoa estar lá no chão de fábrica, né, e estar fazendo atendimento na área de saúde, né, nos hospitais e tal, mas são situações que você pode fazer. E melhorando também a questão assim, o acesso a determinados tipos de exames, né, na questão de saúde, que é importante. Agora, o que a gente não vê, o avanço, é em se evitar que as pessoas fiquem doentes. Medicina preventiva. Preventiva, é a profilaxia. Né? Então, você tem Cuba é referência nessa questão, né, de profilaxia. Né? Então, a qualidade da saúde está muito mais em evitar que a população fique doente do que realmente você ter que gastar. Então, gasta-se muito menos recursos, né, públicos, né, nesse sentido. Agora, o que assusta, às vezes, é essa questão, a ideia da precarização do trabalho. Tirando direitos trabalhistas, tirando uma série de coisas, a questão de escala de trabalho, que está se discutindo, né, qual a escala adequada, como você falou, reduziu a jornada de trabalho, mas aumentou a eficiência. Ou às vezes não tem aquela pressão do chefe estar ali e tal, né? Então é todo um arranjo, né? Produtivo. Então, até mesmo para a gente voltar para o gancho, né, da questão da energia, isso se economiza também em energia. Né? Você tem menos deslocamento, você tem toda uma série de reduz fluxo de trânsito, porque você não vai ter tanto passageiro para o ônibus ou para o táxi ou para o Uber. E com isso a gente consegue estar fazendo. Agora está se discutindo, né, como proposta na COP30, né, a questão do processo de eletrificação do sistema de transporte público, né, que já tem um avanço enorme, né, em escala mundial, e a tendência é realmente aumentar isso. Só que para isso requer também investimento em infraestrutura, né? E o que a gente tem acompanhado, né, agora muito mais por conta da questão da internet, né, e tal, é como que a China se transformou nos últimos 30, 40 anos, entendeu? Que a China não guerreou com ninguém. Ela investiu no país, no sistema de produção, nessa coisa toda. Enquanto os outros países estavam preocupados em fazer guerra. E investiu, o investimento deles, o maior investimento deles era bélico. Né? E, no caso, a China não, ela investiu na qualidade de vida para a população, desenvolver bens, tudo aquilo que os outros não estavam querendo, para atender a necessidade até de outros países, entendeu? Eu estava vendo a entrevista do Dr. Miguel Nicoleles, que é aquele neurocientista brasileiro, né, conhecido mundialmente. Ele falou que ficou assim, embasbacado. Ele foi à China dar uma palestra ou lançar um livro dele, alguma coisa assim. Que ele chegou no aeroporto, o aeroporto estava lotado de crianças, todas as crianças vestidas com camisa da seleção brasileira e bola na mão para ele poder autografar. Ele falou assim: cara, eu nunca fui recebido assim, nem na minha faculdade que eu fiz, né? Depois que eu me tornei um cientista de renome e tal. Ele falou, lá todo o investimento começou a ser feito nos anos 80. Se eu não me engano, era Deng Xiaoping, que era o primeiro-ministro, né, que era o presidente, né, que a gente chamaria aqui. E ele falou: nós vamos fazer um projeto de 50 anos. Em 50 anos eu quero a China dominando ciência e tecnologia. E tá aí. Né? Ela não guerreou com ninguém, investiu dentro dela mesmo. Né? Hoje ela tem uma das melhores estações espaciais, melhor até do que a ISS. Está mandando o que eles chamam lá de taikonautas à torta e à direita para o espaço. E desenvolveu, o Dr. Miguel Nicoleles falou que eles têm um nível de cultura assim tão elevado, porque
porque lá muita bicicleta no trânsito, né? Que os operários têm lá, o índice de bicicleta lá que o pessoal usa é altíssimo. Ele falou, lá não existe, por exemplo, traumatismo craniano. Não tem acidente que cause traumatismo craniano. Então ele falou assim, o camarada que quer fazer neurocirurgia lá, ele tem que ir para os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é altíssimo o número de acidentes que causam traumatismo craniano. Ele falou, lá não tem. Ele falou, eles estão montando uma máquina lá num hospital. Ele falou, a máquina pega o camarada, por exemplo, ele sofreu um acidente. Passa o cara nessa máquina primeiro, para ver qual é o grau de ferimento que o cara tem, para eles poderem começar a mexer no pior, para poder vir escalando os ferimentos do cara. Ele falou assim, isso já tem na China, não tem em outro lugar do mundo. Ninguém bota a mão no paciente até saber o que ele tem. Então a China já vem há 40 anos, né, nessa batida. E a rapidez, né, com que se chegou a isso. Sim. Né? Então a intervenção estatal foi benéfica. Sim. Né? E a questão. Mas o aspecto político a gente deixa de lado. É outra coisa. E o que eu falo, aí nós temos grandes problemas, grandes desafios aqui no Brasil, né, para poder resolver, que é um dos temas, né, que eu busquei também trabalhar por conta da minha formação na área ambiental. Eu comecei a trabalhar com projetos e processos de licenciamento ambiental e tal. Sim. E eu comecei a ver alguns gargalos, alguns problemas, né, que acontecem. Então, às vezes, você lembra quando a Aracruz Celulose, sim, a antiga sim. Aracruz Celulose, né, hoje é Fibria, né, que Fibria. é uma empresa, nem sei se continua dentro do grupo Votorantim, que comprou, né, Eu não sei. a Aracruz e tal, porque essas empresas, elas mudam de donos e tal, assim, com a velocidade, né, e tal, por questão de mercado, né, então, eles estavam investindo aqui na região noroeste, Sim. norte e noroeste fluminense, né? Então eles tinham um projeto para poder fazer plantio e, se eu não me engano, 5.000 hectares. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei a participar eram 140 processos de licenciamento ambiental que tinha que ser feito, né, para atender às exigências. O licenciamento ambiental é você dar o título de posse de terra, como é que é? Não, o licenciamento ambiental é o seguinte, vai se plantar o eucalipto. Aham. Então, para se plantar esse eucalipto, né, como ele é um exótico, né, não é nativo Sim. daqui e tal, então ele entra como uma atividade agropecuária. Ah, tá. Entendi. Então, como é em larga escala, ele vai gerar um impacto. Sim. Então, por conta desse impacto, ele tem que ter um licenciamento. Ah, então, tá. tem que ter Eu uma achei que regulação, esse licenciamento fosse uma regulação para poder fazer isso. Só que para poder licenciar, você tem que ter toda a base documental regularizada. Aí constatamos um problema. Desses 140 produtores à época, só 4 conseguiram fazer chegar ao final do licenciamento ambiental. Os outros não. Não por conta de que o eucalipto é impactante, não sei o quê. Não, porque eles não tinham documento da propriedade. A titularidade da propriedade está no nome do tataravô. Então, para poder chegar no atual, tem que fazer todo o processo de inventário. Então, a questão fundiária. Luciano, é de assustar a quantidade de imóveis que estão questão fundiária, irregulares. É mais de 90% dos imóveis. Aqui na região? Né? Não, isso é nível nacional. Entendeu? É muito grande. Então, se você for puxar, realmente, são pouquíssimas propriedades que estão regulares quanto à questão de documentação, a questão fundiária, né, que a gente fala. Aí eu passei a me dedicar mais a essa saída, porque não ia adiantar nada eu ficar fazendo o processo de licenciamento, eu não ia conseguir licenciar, então não ia chegar no final. Sim. A pessoa não ia pagar pelo meu serviço e a Aracruz não conseguiu
fazer. Não que não tenha terra, que a terra não seja adequada, que não seja. Então, parte desse princípio, que as pessoas elas vão negligenciando isso, né? Faleceu o proprietário, né, o titular, então tem que fazer o processo do inventário, a transferência de titularidade, né, e tal, para poder regularizar essa situação. Então, não adianta você ter a propriedade está na posse dela, é uma coisa. Agora, na hora que você vai precisar fazer, aí tem outros processos, outras coisas que foram sendo exigidas, né? Agora tem mais recentemente a questão do georreferenciamento, para ter realmente o tamanho exato da propriedade, reconhecer as divisas, né? Aquela questão, porque no documento consta tantos hectares, aí na hora que vai medir deu mais ou deu menos, entendeu? Então, para poder ajustando. Só que a política pública, né, brasileira, ela criou a lei, mas não foi criado também o mecanismo que o produtor rural vai ter acesso a recursos para poder regularizar. Então, quer dizer, tem que haver para toda legislação que vai haver um tipo de melhoria, né? Tem que também você pensar na forma com que as pessoas vão ter acesso. Aí nessas políticas, né? Aí sempre esbarra no aspecto econômico, né? Aí quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, né? A gente tem lá, são 3 coisas que são as bases, né, para a sustentabilidade, seja ela qual for, né? É o social, que são as pessoas, né? O econômico e o ambiental. Na ordem, né, numa sequência lógica, né, eu vejo da seguinte forma. Primeiro é o social, são as pessoas, né? Nada contra a natureza, os animais, né, essa questão toda. Aí, segundo, seria o ambiental e, por último, o econômico. Mas não, prevalece o econômico, aí depois vem o social e, por último, a questão ambiental. Tudo bem, é uma ordem lógica. Então, mas se você parar e pensar, meios de produção, meios de fazer, tornar a propriedade produtiva, existe aos montes, entendeu? Técnicas, formas de você fazer, e técnicas que não são tão agressivas à questão ambiental. Não estou falando nem da sintropia, que a sintropia coloca isso tudo. O ambiental é o primeiro, entendeu? Atendendo todas as necessidades. Então, o que acontece? A política pública, né, ela deveria ser voltada realmente para poder estar fazendo, e não pesar tanto na questão o econômico. Nós vimos agora há pouco, né, o Rio Grande do Sul passou por um problema sério lá, né, a questão das inundações, né, e tal, e teve desabastecimento, né, de alimento, teve uma série de coisas. Não foi falta de investimento financeiro e tal. O governo federal chegou lá e colocou o dinheiro para poder estar fazendo. Mas não é só isso. É a questão seguinte: o que precisa fazer para que as cheias não que elas não vão ocorrer? Que elas sejam minimizadas, os impactos, né? Quais são? Então, deixa-se de fazer as coisas por não, eu tenho que ter um superávit econômico em relação ao projeto de governo, essa coisa toda, ao invés de fazer aquilo que realmente é necessário ser feito, né? Então, a gente tem essa visão de privilegiar a questão econômica, entendeu? Então, faz aquilo que está dando dinheiro. Então, vou produzir para poder exportar, não um alimento para poder ficar aqui, né? Então, aí teve desabastecimento, uma série de coisas, e a população ficou desassistida, entendeu? Então, tem toda uma questão que tem que ser trabalhada nesse sentido. Então, a questão de você regularizar a propriedade para poder você fazer. Aí você vai escolher, aí o produtor vai ter como fazer. Aí o cara fala assim, mas não adianta eu investir na terra porque eu não tenho filho nenhum que quer ficar na roça. Para poder trabalhar. Então, veio para a cidade e tal. Então, como fazer, se tornar atrativo a pessoa estar, né, lá no meio rural, né? Então, com o advento da tecnologia, então o cara pode trabalhar com
com o que ele quiser em termos de internet, fazer uma série de coisas, e ele vai dedicar uma parte do tempo dele para poder continuar na produção ali, garantir para ele o alimento, ter lazer. Então essa questão é o quanto que se trabalha, né, para poder se garantir a alimentação. Aí entra o aspecto da sintropia. Então a sintropia ela deixa de ser uma coisa seletista, né? Eu vou produzir arroz, aí só se produz arroz. Eu vou produzir gado de corte, aí só o gado de corte. Na sintropia não, é tudo junto, tudo misturado. E aí você diminui o impacto ambiental, as plantas crescem junto, então você faz os consórcios, aquelas plantas que é benéfico estarem juntas, aí tem algumas que não combinam e tal, aí você... Não é que você não vai fazer... O custo disso não é muito alto, não? Não, é justamente o contrário. Porque você... Para você ter uma ideia, 1 hectare, eu estou falando generalizado. 1 hectare... São 10 mil metros quadrados de alimento, vamos colocar alimento, 1 hectare de alimento, o máximo que se consegue, a média, tá? É em torno de 28 toneladas por hectare. Se você for soja, banana, estou colocando. Você tem um cálculo de quanto isso alimenta, qual a população que isso alimenta? Aí eu vou chegar nessa conta. Na sintropia é 80 toneladas por hectare. Caramba. Você produz 3 vezes mais. É o triplo. Ela dá o triplo. No mesmo espaço. No mesmo espaço. Então, aí o cara fala, mas como que vai dar 3 vezes mais se... É porque você planta tudo e você não explora só em 2D, você explora em 3D. O extrato, aonde a planta tal... Então, elas não competem entre si, elas se ajudam. E por isso que é regenerativo. Então, o solo está sendo... Então, você não capina, você faz poda de condução, você incorpora matéria orgânica. Você já não compra o adubo. O adubo está ali. Então, e o custo de produção é infinitamente menor. Entendeu? Então você produz. Isso não é interessante para quem vive de dinheiro. Não, quem quer vender defensivo agrícola, quem quer vender essa coisa, não vai funcionar. Não é que não tenha a doença, as plantas não fiquem doentes, não sei o que e tal. Ela tem um ciclo de vida delas, ela tem. Então é feito. O que o Ernest trabalhou foi justamente esse ajuste desses ciclos. Entendeu? E estudar que planta combina com qual, quem não sei o que e tal, como é que se faz e tal. Aí o estudo de caso dele em específico, da fazenda que ele tinha, ele recuperou uma fazenda lá na Bahia que ele comprou. A fazenda chamava Olhos d'Água. E quando ele comprou, ela não tinha nem água. Nem água na fazenda. Era um setor de cacau. Entendeu? São, se eu não me engano, 500 hectares ou 550 mil hectares, sei lá, é grande pra caramba a propriedade. Ele usa só 5%. Caramba. E ele recuperou a área toda fazendo o que? O manejo. Então, hoje ele produz, né, o melhor cacau do Brasil, quiçá do mundo, entendeu? Numa região onde a vassoura de bruxa, que foi a doença que dizimou muitas plantações de cacau lá, não existe mais, entendeu? Então ele conseguiu fazer isso aplicando essas técnicas sintrópicas que ele aprendeu com os indígenas na América Central, na Amazônia. Então ele não criou nada, ele simplesmente foi estudando, vendo por que é assim, como... Tanto que tem um estudo antropológico, né, de que se fala que a floresta amazônica foi plantada. Ela não foi... surgiu assim do nada, entendeu? Que os indígenas, eles faziam
a natureza. Então eles estavam em sintonia com a natureza. Aí você perguntou sobre a questão econômica, né? O que todo mundo pergunta sobre a questão econômica, né? Então você diminui a questão de trabalho, alguns trabalhos que você faz, né? Acompanhar o ciclo da natureza, né? Você vai trabalhar ali e vai fazer. Existe um estudo que isso é média, né? Um hectare alimenta 200 e poucas pessoas. Cara, é muita gente. E um hectare, a base, né? A menor área rural. 40 famílias, né? Hein? Dá umas 40 famílias. Né? 50 famílias, 50 né? Vamos colocar, famílias. Vamos dizer 200, são 4 pessoas. Pensando, é uma média de 4, né? Composição familiar, né? 5 famílias. 50 famílias. Então, a questão de você chegar e colocar, né? Essa produção, né? E você fazer isso, você vai ficar escravo não é que vai ficar escravo do trabalho, a natureza. E você vai ter período que você não vai estar trabalhando. Então você vai estudar, você vai tocar violão, vai aprender música, aprender idioma, vai fazer qualquer outra coisa. Então você vai ter mais tempo, entendeu? Porque você produz o triplo do que o seu vizinho, entendeu? Aí, por exemplo, e num custo infinitamente menor. Se, vamos dizer, eu produzo sintropicamente, você não. Aí vendemos banana na feira. Eu posso chegar lá e colocar 60% mais barato. Caramba. Ou 70% mais barato do que você. Porque eu produzo 3 vezes mais. Entendeu? Mas não é essa a lógica. Não, eu sei. Não é essa a lógica. Então, quer dizer, você tem a possibilidade de você fazer isso. Então, você tem o ganho energético que você tem aí. Então, é tão abundante. Tudo é o ciclo. Tudo volta na questão também aí você vai estar se alimentando melhor. Você vai estar morando num ambiente melhor também. Então, quer dizer, vai diminuir a sua ida à cidade para poder ir para buscar remédio, para buscar uma série de coisas. Às vezes o remédio você está plantando. Aonde você está, tem essa agricultura sintrópica? Tem alguns produtores, né, estão sendo capacitados lá na região. Em Casimiro de Abreu tem um núcleo, em Silva Jardim tem outro núcleo, né, em vários ali, porque ali tem a Associação Mico Leão Dourado, que ela trabalha no entorno ali da reserva biológica, né? Então eles incentivam, né, para que as pessoas sejam conservacionistas, né, por conta do habitat do mico-leão, né, que inclusive, graças a Deus, conseguiu sair daquela ameaça, né? De ameaça. É sensível ainda, mas já saiu conseguiu sair dessa fase mais crítica, né? Do risco maior de extinção. E aí eles incentivam. Então o próprio Ernest, ele esteve lá na região, implantou numa fazenda essa técnica, entendeu? E hoje as pessoas que estão lá trabalhando, se não foram alunos diretos do Ernest, né, são alunos de alunos do Ernest, entendeu? Então, quer dizer, a coisa está se espalhando. E o Ernest, né, ele se associou a alguns institutos e tal. Ele já trabalha com a sintropia na Europa, na África, em vários continentes. Que não só aqui. Dá um exemplo aí de planta que pode juntar na sintropia para poder... Você tem várias coisas. Você pode ter folhas, né? Hortaliças, né? Tem tubérculos que você pode colocar. Então você pode ter batata doce com alface, então você planta de forma adensada. Aí você tem um espaço, aí você vai e coloca uma árvore de madeira de lei, entendeu? Aí você coloca, porque você vai trabalhar os extratos, né? Sim. Então aquilo que você são ciclos, né? Qual o ciclo mais rápido? São hortaliças. Então o ciclo de produção, então você coloca aí 3 meses, né? Tem hortaliças de ciclo de menos de um mês, entendeu?
Aí tem outras plantas que são de ciclo curto, médio, longo e tal. Então você planta isso tudo junto, entendeu? Você vai implantando. E você não tem que fazer, eu tenho que plantar 1 hectare, eu tenho que ter 1 hectare. Não, eu começo numa área de 50 metros quadrados. 50 metros quadrados, não sei o que. Então aí vai ampliando isso e vai fazendo de acordo com a sua necessidade. Até mesmo porque a técnica ele é para subsistência. Uhum. Então você vai estar garantindo a sua alimentação. O excedente você troca. Aquilo que você não tem, você vem com outro. Então agricultura familiar para típico da agricultura familiar. E nesse sentido a sintropia ela vai cuidar. Então aí tem um aspecto que você cuida das pessoas, você dá um alimento saudável, né? Você imagina, você produzir 3 vezes mais e de forma sem usar veneno, sem usar nada. Então ele é orgânico, entendeu? Ou agroecológico, né? Como eu prefiro usar o agroecológico do que o orgânico, porque o orgânico subentende que você vai submeter essa área a uma certificação, e essa certificação tem um custo. O agroecológico, se você fala que o produto é agroecológico, você não tem certificação, você não tem nada, e simplesmente você garante que não tem nenhum elemento químico, né? Não relacionado ali à própria natureza ali. Então toda essa questão. E o fluxo energético está ali. Então você pode ter criação de animal consorciado a isso. Animal então, também entra. Também entra todo o contexto. Então você não tem que fugir daquilo que você faz. Então se o produtor tem igual aqui na região de Itapiruna, a bacia leiteira, então o leite é o forte dele, ele continua com leite, mas vai colocando outras coisas de forma que ele possa estar... Seria aquela questão do sujeito fazer uma ceva em cima de um açude, enquanto ele está criando o porco, ele também cria o peixe. Um consórcio. Né? E tem alguns estudos, né, que falam que as plantas se comunicam. Elas se comunicam através da raiz. Então, e ali tem um sinal. Né? Por exemplo, quando você vai fazer... a planta ela fica doente, né? Então elas se comunicam. Né? Então, fala assim, está acontecendo tal coisa lá. Aí fala assim, qual é o problema? Então vamos trabalhar. Então aquela planta ela pode até morrer, mas as outras vão estar protegidas. Está acontecendo. Então a própria natureza ela vai buscando alternativas ali. Então, olha só. E é um mecanismo natural, né, de energia ali. Então é a mesma coisa com nós, seres humanos. Se a gente se alimenta de um alimento natural, saudável, nós ficamos mais saudáveis. Agora, se a gente se alimenta de um alimento que não é saudável, que não que está doente, nós vamos ficar doentes. Ele pode estar até bonito, mas está cheio de agrotóxicos. Entendeu? Então, é uma série de coisas. Então, assim também é uma transição, né? Do estilo de vida, uma transição cultural e tal. Mas é claro que se você for pensar em escala, né, colocar essa coisa como escala, aí entra uma outra questão que você tem que resolver, né? E eu acho que de forma coletiva aí se resolve, entendeu? Não é cooperativa, sistema de associativista, cooperativista, seja qual for, aí você consegue avançar nesse sentido. Então é interessante e já existem vários casos, né, de sucesso no Brasil. Um dos seguidores do Ernest, né, aquele ator Marcos Palmeira, né, uma propriedade que ele tem em Teresópolis, né? Eu acho que ele tem uma outra em São Paulo também. Aquele Diniz, né, que era corredor de Fórmula 1
e tal. Tem uma fazenda também lá no... Então, tem vários casos de coisas que aplicaram essa questão da sintropia e são escalas diferentes, entendeu? Tem aquele produtor pequenininho, tem o médio, vamos colocar o Márcio Palmeira como um médio produtor, sim. E o não sei se é Pedro Paulo Diniz, ele é macro, né? Porque a fazenda é enorme. E lá funciona uma cooperativa. Na fazenda da Toca. E a resistência a essa técnica é muito grande? Porque o pequeno produtor, a resistência é natural porque é o desconhecido. A pessoa não conhece e tudo para ele, entre aspas, é difícil. A não ser aquele que realmente pega, coloca a mão na massa, eu vou lá, vou pagar para ver e vai fazer e tal. Quem pagou para ver não quer sair. Entendi. Entendeu? E incentiva, né? O próprio Diniz lá, segundo o pessoal fala, ele ajuda a escoar a produção de outros, entendeu? Porque tem uma rede, uma capilaridade maior. Então, eu acho que esse papel, né, da colaboração, né, é importante nesse sentido de você fazer. Aí, nesse aspecto, o que eu vejo é o seguinte, é a mesma coisa. Mas eles estão pensando assim na transição energética, né? Aí vamos falar o seguinte, vamos nos associar, vamos vamos produzir o nosso combustível. Nada impede de que nós possamos produzir o álcool para consumo, como combustível. Então, vamos produzir isso de forma cooperativista, associativista. Não vão vender para o mercado lá fora, não. É para autoconsumo. Porque até a regulamentação no Brasil dos combustíveis só pode vender para terceiros quem produz mais de 5 mil litros dia. Entendeu? É uma beiradinha, né? Você está entendendo? Então, por exemplo, lá em São Paulo, eu não me lembro direito a cidade, tem uma cooperativa de taxistas que eles montaram perto do uma refinaria, uma destilaria e tal, e eles o combustível deles, entendeu? Então é uma forma, é um arranjo, né, produtivo, e existe incentivo fiscal e financeiro, né, para esse tipo de arranjo, né? Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro tem uma lei não sei se é 2014, 2015, ou alguma coisa assim, que as cooperativas estão isentas da taxa de junta comercial e cartorária para criação, entendeu? Então, existem políticas públicas, né? Se você for buscar no Ministério da Desenvolvimento Agrário, né, existe financiamento para esse tipo de iniciativa. O que às vezes falta é conhecimento, é acesso a essas informações. Então, o papel que a gente vem desenvolvendo é esse, de identificar, fomentar, né, passar conhecimento para a população, para o pequeno produtor, para poder ele ter acesso a isso. Aí tem o único meio de adquirir terra, não é simplesmente só comprando, né? Mas tem o crédito fundiário, que é um financiamento do governo para você comprar a propriedade. Tem a questão da reforma agrária, né? Também, que é um dos mecanismos, né, para aquisição de terra. Então, os meios têm, a política está aí, a política pública, né? Existe uma busca espontânea para esse tipo de trabalho? Existe. Alguns produtores querem, estão buscando esse tipo de... Tanto que a gente presta esse tipo de serviço. A instituição que eu faço parte hoje, a gente trabalha numa comissão de certificação orgânica. Então, a gente organiza aqueles que querem se tornar produtores orgânicos, né? Então, criar uma associação de certificação, uma OACS, que é uma das mais baratas que tem para poder se fazer a certificação. Então, a gente vai lá, organiza o grupo, faz as reuniões, entendeu? Orientando, né, de como
como proceder e tal, isso com acompanhamento do pessoal do Ministério, entendeu? Então é uma política pública muito interessante, entendeu? Agora, tem que ter força de vontade, achar que vai cair do céu, né? Agora, tem que ter acesso a essas informações. Então, agora, se eu não me engano, esse mês vai ter o pessoal da comissão lá, eles vão estar em Macaé, eu acho que é Macaé mesmo, que eles vão para poder montar uma outra associação de produtores. Então, roda o estado todo, entendeu? Então, as coisas acontecem, mas é muito, muito devagar. Existe o que você falou, a desconfiança, né? Né? Todo esse processo. Então, a gente tem como estar fazendo. É igual eu vejo assim, se a pessoa tem uma propriedade rural, se ela pode produzir ali a sua energia fotovoltaica ou energia eólica, pode produzir o seu álcool combustível, pode fazer ali, mas eu não tenho terra suficiente para fazer tudo isso. Não, então junta ali com o vizinho, junta com não sei o quê. Existe faz um pedaço. Uma associação, monta aquilo, uma cooperativa, seja o que for. Eu sou um incentivador do sistema cooperativista, entendeu? Porque eu acho que é o mais justo, né? Numa cooperativa, se você produz, você recebe. Se você não produz, você não recebe. Entendeu? É simples assim. Então, aí você pode estar resolvendo o problema local. Sim. Né? Aí se vai ser se você vai fazer o seu sistema de produção sintrópico ou não, é uma outra questão. Entendeu? Mas as pessoas têm a liberdade e tem recurso para isso, financeiro, né? E tem programa governamental de incentivo a isso. Agora foi sancionada a lei da agricultura periurbana e urbana. Então estava faltando essa lei, a lei, para poder criar o decreto, para poder regulamentar, para poder criar a política pública de incentivo. Então, quer dizer, mesmo você morando na cidade, você pode desenvolver atividade de agricultura. Então, hoje já existe um mecanismo para poder você estar fazendo isso de forma legal e tendo recurso para poder estar implantando. Então, está tendo um avanço muito grande nesse sentido, né? Para que a sociedade vá se empoderando. Agora, então você vai usar o seu quintal para produzir para você. Para produzir. Diz que o jardim japonês é horta, né? E aí vai. E são coisas que eu vi um camarada falou que ele não sabia o que fazer com uma propriedade. Aí entrou num curso, não sei o que lá, de produção de cogumelo e tal. Hoje está produzindo cogumelo. Aí, com o que ele produzia, ele já conseguiu resolver o problema de documentação da propriedade. Então, quer dizer, existe mercados, existem... porque não é todo mundo que vai para a roça, não é todo mundo que gosta disso. Você gosta de alguma outra coisa e tal? Beleza, mas se você tem uma terra, arrenda essa terra para alguém que tem essa... Ou faz uma parceria, faz alguma coisa. Entendeu? O que a gente tem que deixar... E aí... Quem faz esse tipo de coisa não corre risco de ser movido uma ação lá de integração para a reforma agrária, entendeu? A área, em vez de ficar improdutiva, vai passar a ser produtiva, entendeu? Então as pessoas ficam com medo, se ficar improdutivo, não sei o que e tal. Aí vai ver o tamanho da propriedade dele, é 1 hectare, 2 hectares, ou 1 alqueire, 10 alqueires e tal. Cara, esse tamanho de propriedade... O governo não confia, entendeu, para a reforma agrária. São áreas muito maiores. Então, existe uma desinformação e as pessoas ficam com essa questão do medo. Assim como também a questão ambiental. As pessoas ficam com medo do órgão ambiental, não fazem nada com medo do órgão ambiental, mas não sabe que ele pode utilizar a propriedade, que ele pode utilizar a madeira que tem, que ele pode fazer essa coisa. Basta ele... buscar a orientação para poder fazer isso. É claro que se ele não está plenamente documentado, né, aí pode ser que
esbarre nessa questão de não poder receber o auxílio, né? Ou legalizar, porque tem a questão fundiária. Que aí eu acho que deveria existir uma política pública de auxílio para a regularização fundiária, entendeu? Nesses Porque quesitos seria aí. interessante para o próprio governo ter esse camarada trabalhando para ele, né? Trabalhando, eu digo, ter a terra dele legalizada para ele poder produzir e diminuir os custos de governo em termos de saúde, distribuição de alimento, esses troços. Porque o camarada ali localmente já ia fazer basicamente isso. Você pensa bem, se você pensar num... Tem outros conceitos, né, que é utilizado também na questão de sintropia, né, que a gente fala, se a gente pegar aquele conceito que eu estava te falando lá da Alemanha, de que as cidades não cresçam tanto, né, você também criar agrovilas, entendeu? Que seriam comunidades, né, que teriam o seu núcleo administrativo, que teria seu urbano ali e tal, mas que a finalidade seria voltada também para a questão de produção, né? De auxílio ali. E nessa agrovila teria posto de saúde, teria não sei o que, você ter qualidade de vida. O que você tem no grande centro, mas de forma menor, em menor escala ali, até mesmo numa questão de convênio, né? A questão do SUS, não sei o que e tal, fica difícil. A prefeitura não sei o que e tal. Não, se reuniu o grupo lá e tal, faz um convênio com o Unimed, com medicina particular, ou contrata um clínico geral ou um ou outro especialista ali que vai lá e tem uma periodicidade para poder estar ali. Então, quer dizer, o arranjo pode ser feito. Agora, depende do interesse. Aí você vê que essas trocas, né, a troca de ideia, essa coisa toda. Agora, se o cara está pensando, fala assim, não, eu tenho que cuidar da minha terra, eu tenho que fazer não sei o que, ficar pensando só nele. Olhar aí, comigo, né? Aí tem aquela história, né? Diz que o olho do dono que engorda o gado, né? Eu falei, não, beleza, o cara tem que estar lá na terra. O que quer dizer é o seguinte, tem que estar na terra, tem que estar lá acompanhando. Não adianta ele querer que, fala assim, eu vou lá só de 15 dias, eu quero, em vez de eu ter 10 vacas e 2 touros, eu quero chegar lá, eu quero encontrar já 5 bezerros, já não sei o que e tal. Não é assim, tem todo um trabalho, né? Que é ao longo do tempo. E eu acho que é esse o processo. E você conhecendo a sua propriedade, conhecendo a região, você pode identificar outras formas de você produzir. Eu tenho visto muito, está crescendo muito essas fazendas solares, né? De placas solares, de produção de energia. Tanto que algumas concessionárias, elas já estão inibindo esse tipo de negócio, porque elas estão deixando de ganhar, entendeu? Então estão dificultando o processo, então a pessoa às vezes quer fazer, né, eu lembro lembro do Will, né? Sim. O Will tinha uma casa lá em Itaipu que tinha poço artesiano. De repente a SEDAI passou lá e obrigou todo mundo a ter hidrômetro. Hoje mais ou menos essa situação da placa solar aí. Ó. A questão, alguém estava perdendo dinheiro. A questão é o seguinte: se a área, né, nesse caso aí, a outorga, né, de direito de uso, né, da água, né, existe uma legislação, né, que diz, aonde tem um abastecimento público, né, para fins humanos, né, você tem ali, aí você não, em tese, não deveria ter um poço artesiano, entendeu? Para a finalidade de consumo humano, né? Você pode até ter um poço artesiano para fazer alguma outra coisa mas aí você tem que fazer o processo de outorga, que eu acho que até que é bom que se tenha, né, o controle. Agora, não quer dizer que se torne impeditivo. Não é impedir que a pessoa... Você pode optar. Eu vou estar conectado na rede ou fora da rede? Entendeu? Mas para eu estar fora da rede, o que eu preciso ter? Né? Então, é todo um aspecto. E tem umas coisas que são interessantes, né, que eu tive a oportunidade de estar em Portugal.
Por exemplo, lá em Portugal, na sua casa, independente do que for, é diferente daqui, né? Que aqui a Enel é no estado do Rio de Janeiro todo. Uhum. Né? Lá em Portugal, não tem essa questão então todas as empresas lá e tal. Não, essa semana o preço da energia da EDP tá mais barato que a Iberdrola e não sei o que e tal. Você ligou lá e falou assim, eu quero transferir para EDP e não sei o que e tal. Aí, na outra semana, a outra empresa lá tá com a promoção, não sei o que, na outra você pode mudar o seu fornecedor de energia a hora que você quiser. Não tem essa questão. Então, a questão é a seguinte, está trabalhando para a população, entendeu? Não tá, agora, aqui você corre risco de pagar energia, às vezes não tem energia, né? A rede cai tanto e danifica equipamento. Fora que você paga uma taxa de energia para poder cobrir até os gastos que são feitos por aí, né? Vai lá na favela tirar o gato, vai. Aí entra todo o aspecto de política pública, né? Aí o pessoal fala o seguinte, aí querem privatizar tudo. Aí se você privatiza, você não tem o atendimento à política pública, né? Por exemplo, na França, esse processo das outorgas, essa questão de privatização da água, eles estão revertendo. Porque chegou um nível tal que as pessoas não estavam tendo acesso à água. Você imagina, um país de primeiro mundo privando Mas eu já vi um caso no Rio de Janeiro, assim, que depois que privatizaram a SEDAI lá, alguma coisa assim, não lembro como é que é, Águas do Rio, sei lá como é que é o nome que eles deram lá. Um lugar que chegava água todo dia parou. Parou. Tá chegando água acho que 2 vezes por semana. Essa questão é muito interessante, a questão da privatização. Realmente, alguns setores eles podem ser privatizados e até devem para uma melhora em termos de eficiência. Quando eles têm um competidor, né? E a questão assim, agora tem determinadas coisas que são essenciais, né? Por exemplo, a Enel nos Estados Unidos, não tem com quem ela competir, então ela bota o preço que ela quiser, vai a hora que ela quiser, SEDAI idem, né? SEDAI que eu digo, essas privatizações foram feitas aí. Então você não tem concorrente, você tá nem aí para a população. E é um monopólio, né? Sim. É um monopólio. Engraçado, monopólio é proibido pela Constituição, né? É um monopólio. E tá ali e você está sujeito a essa questão. Mas no processo, voltando à questão da transição energética, até mesmo para poder falar assim, qual a minha visão, né? Em termos do futuro de questão da energia. De um modo geral, ela vai se dar, eu acredito que vai se caminhar para a energia nuclear, não de fissão, mas de fusão nuclear. Eu acredito que num futuro não muito longe já existem casos de reatores que já estão se tornando eficientes o suficiente. Na China. Eficientes nesse sentido de se conseguir a fusão, né, nuclear, que aí rompe a barreira da questão regional. Tem muito recurso aqui. Não. A fusão nuclear, ela resolve o problema da humanidade. Ainda mais se realmente tiver a base do hidrogênio, porque o hidrogênio está presente praticamente. O universo, acho que é 99% de hidrogênio. Então, o grande problema do hidrogênio é a valência energética dele, que é negativa. Você gasta muito mais energia para produzir a energia que ele... Mas eu vi uma reportagem, um podcast ontem com aquela menina, ela é astrofísica ou astrônoma, não sei, ou ela é física, não sei, Roberta, esqueci o sobrenome dela. Ela falou que na China eles já estão conseguindo inverter o processo, né? Já estão gastando menos para fazer mais fusão. E a questão ali não é fusão, a questão é hidrogênio, porque você tem que separar o hidrogênio, isolar, né? E ele depende de uma concentração de alguma coisa ali para poder ele ter o potencial energético ser utilizado.
a grande dificuldade que se tem é tudo isso. E a forma como você vai armazenar. O armazenamento dele ainda está difícil. A questão não é a tecnologia de transformar, isso aí. mas é a logística, né? O armazenamento, isso, né? Aí encarece muita coisa. A transferência, né? Então, isso aí são essas centrais. E assim como a planta, né, de energia nuclear, ela é infinitamente menor que uma planta de energia solar, sim, de uma energia hidrelétrica. Pega a equação do Einstein. Entendeu? Então, quer dizer, quando se concentra ali e potencialmente. E como se trata da fusão e não da fissão, você não tem o resíduo da radioatividade livre, né? Então, quer dizer, não é que não tenha, tem. Mas é muito menor e o risco é muito menor ao meio. Então, eu acredito muito nessa vertente, né? E essa questão da energia solar, né? Muitas pessoas colocam a solar lá atrás na questão lá, sendo que ela é a base para a grande maioria aí das que são tidas como... Até a eólica, ela é solar. Então, porque depende do calor né, mover a atmosfera. Para poder mover, gerar o vento. Né? Então, vamos fazer a esfera de Dyson, né? Botar umas plaquinhas no sol lá para poder absorver energia. Tem um projeto, eu acho que era um projeto chinês mesmo também, de fazer um satélite espelho. Né, para poder aumentar o dia. Exatamente. O dia ter mais. A China está com uns projetos meio doidos aí, mas tá indo. Mas nessa questão da energia, né, onde está se descobrindo muito a questão de petróleo também, assim como no Brasil. Não é descoberta, né? Eles já sabem que tem. Né? Então eles estão. Igual nós estamos agora na questão da margem equatorial. Existem uma coisa na questão da África também. Então eu vejo assim grandes os países se organizando, né, e havendo essa colaboração, a questão produção de alimento, né, e a questão energética, assim como a América do Sul, né. A gente fala muito mais da questão do Brasil por conta da extensão territorial, né, e é favorecido pelo clima e solo, assim como também na África, né, os países que têm a mesma faixa que tem, e muito em função também do que na Pangeia, né, estavam conectados, né, então quer dizer, a similaridade, né, do que se tem em termos de solo, de geologia e tal, é similar. E, por incrível que pareça, tem umas coisas também que a gente vai conhecendo, informação daqui e dali. A questão, você falou o Brasil produz, né? E entrega para os outros. Entrega para os outros. Não, ele nem produz, ele só extrai e manda para lá. O café da Colômbia foram variantes do café brasileiro. Eu desenvolvi pela Embrapa. A Embrapa foi lá e desenvolveu a variante de café mais adaptada e tal. Eles lá aplicaram uma metodologia diferente. Eles têm um melhor café, não só por conta da questão climática, né? A variedade do café, é a forma com que eles colhem, como eles colhem, né? Que tipo de fruto e tal. Isso pode ser aplicado aqui no Brasil também, entendeu? É a questão cultural. Aqui se pensa no grande volume para poder produzir barato, para poder não sei o que e tal, e é uma escala muito grande. Lá não, eles querem a qualidade, então produz menos, não sei o que e tal, mas procura ter uma qualidade para poder se ganhar na qualidade. Então não é a quantidade, né? Mas aí entra todo essa coisa. Aí o cacau, o Brasil produz cacau. Mas se eu não me engano, não sei se é Gana ou Costa do Marfim. Acho que é Costa do Marfim. Que tem o cacau de melhor qualidade e tal. Mas aí, por que não vai lá
a Embrapa também, ou seja, quem for estudar quais são os atributos que fazem com que esse cacau seja uma coisa realmente endêmica, como que está isso? Não é simplesmente chegar e querer roubar a ideia. O fruto, né, e fazer igual fizeram com o cupuaçu, patentearam, né, e tal, queriam fazer assim como fizeram com o látex, né, com a seringueira, né, que levaram lá para a Indonésia, né? Tanto que a Fordlândia lá na Amazônia, né, acabou porque exatamente. Levaram a planta para lá, né, e tal. E aí também a gente não pode reclamar, porque a banana não era daqui, então trouxeram a banana para cá. O próprio café aqui, o café veio da... Pois é, aí você citou logo no início a questão das terras raras. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo, aliás, ele não é o produtor. Ele tem a segunda maior jazida de terras raras do mundo, né? Perde lá para a Rússia. As que estão... já foram identificadas. Já foram identificadas, exatamente. Agora tem uma no Rio Grande do Sul que foi descoberta agora há pouco. Pois é, Poste Caldas tem uma que... São outros minerais, entendeu? Até que porque aí só uma questão de esclarecimento, terras raras, não é porque ela é rara de encontrar, não, porque é difícil pra cacete de extrair o material dali. Então por isso que chama terra rara. E isso aí, qualquer outro mineral, a própria bauxita, né, que é a questão do alumínio, né, o famoso nióbio e tal, como é que é o próprio ouro, as toneladas e toneladas são para poder você ter lá 1 quilo, 2 quilos. Então, quer dizer, e esse passivo, né, como é que... Pois é, porque na verdade, você sabe quanto de terra rara tem os Estados Unidos? E é o país das Big Techs que utilizam terra rara assim, a dar com pau para poder desenvolver tecnologia. Não tem, né? Ele não tem um grão, ele não tem 1 grama de terra rara. Tudo está na Rússia, no Brasil e na Índia. E a China também não tem? China, desculpa, Rússia não, China. China, está na China, no Brasil e na Índia. Está basicamente nesses 3 países. O resto tem merrequinha. Os Estados Unidos não tem nada, nem figura na lista de terra rara. Aí a gente tem que saber o que o Brasil vai fazer com essa possibilidade dele dominar uma tecnologia de extração de terra rara, de produzir essa terra rara, e qual o valor que ele vai dar nisso. Porque nessa... E produzir o componente, né? Eu produzir o componente. Porque, se eu não me engano, nessa jazida de Poços de Caldas, tem 2 empresas australianas lá já minerando. Por que tem que ser empresa australiana? Não pode ser brasileira. Aí a gente entra também nessa questão da energia, né, do uso, né, das fontes de energia e tal, igual a gente tem a questão do urânio, né, para fins pacíficos, né, vamos dizer assim, embora o Brasil está desenvolvendo tecnologia militar, né, os submarinos nucleares e tal, o desenvolvimento dessa eu acho que é importante avançar nesse tipo de estudo, de ganho, né, de conhecimento, desenvolvimento, assim como também a questão, você tocou no início a questão da indústria aeroespacial, né? Assim como também a gente tem a indústria de aviação. Hoje nós temos a terceira maior empresa de aviação, né? A Embraer. Então existe uma série de coisas que o Brasil já desenvolve há muito tempo, já pesquisa. O etanol foi uma derivação do que já existia do etanol americano, só que lá é a base do milho, né? Aqui através a questão da cana de açúcar. Então tem todo um contexto, né, de você usar conhecimento. Aí recai de novo aquilo que a gente está falando sobre educação, né? Sobre a formação, né? Das pessoas, né? Dos profissionais.
E é um processo constante. Sim. E as pessoas têm que ser incentivadas, né, a investir nisso, né, no conhecimento deles e tal. Uma das coisas que eu acho que assim interessante é esse processo, né, de formação, né? Toda a forma de formação profissional, né, e educação no Brasil, ela tem um porquê dela ser dessa forma, né? E o acesso, né, a isso e tal ser tão difícil para uns e facilitado para outros. Sim. E tal. Enfim, tem o Flávio, né, lá na UF, né, quando ele estava como professor lá, ele falou que tinha um professor lá que ele era da área da psicologia, que ele era favorável da questão seguinte: a universidade, ela tem que... O cara fala assim, eu quero ser médico. A universidade, toma, tá aqui, você é médico, agora vai lá e pratica a medicina. Mas eu não sei operar. Vai aprender. Nós estamos aqui para poder te ensinar. Você quer, então, faz valer esse título. Vai valer. Então, o acesso está ali. O universo do acesso, do conhecimento está ali. Então, cabe a pessoa chegar lá e tipo assim, não, eu quero ser... eu quero ser o grande pesquisador da área da tecnológica, da informática. Beleza, estamos aqui, você pode vir para cá. Fica à vontade, meu filho. Fica à vontade, vai estudar, mas isso aqui e tal. Não, isso aqui é matemática básica lá Exatamente. do ensino fundamental. Você não sabe, não? Então volta lá no ensino fundamental para aprender essa matemática, para depois você chegar aqui. Então, é uma outra dinâmica. Sim. Que você tem. Você quer ser isso? Então, vai estar disponível para você isso aí. Só que não está disponível, entendeu? A universidade está lá e um argentino conhecido meu, ele queria ir para a Europa, que a ascendência dele era, parte da família era francesa, né? E ele tinha uma admiração muito grande também pela questão da Inglaterra, então ele foi estudar na Inglaterra. Aí tinha um convênio das universidades, ele arquiteto, né? Então ele foi lá para a Inglaterra e ele não tinha vaga, não conseguiu vaga na escola de arquitetura lá. Aí tinha vaga de antropologia. Aí ele se inscreveu na antropologia. Então existe isso, cara. Às vezes você eu quero fazer arquitetura, não tem vaga, mas tem vaga em uma outra coisa. Então vamos estudar outra coisa. De repente você chega lá naquela outra, você mira num e acerta no outro lá e tal, e vai fazendo. Então a disponibilidade do conhecimento, né, tá aí. Falando em disponibilidade de conhecimento, e o professor Hilário, o professor de vela? Tá longe ainda de ser professor, mas tô com um barco lá, agora a gente já conseguiu, que estava navegando no Rio, no Rio São João, aí já conseguimos fazer com que ele atravessasse a ponte, né, porque tem a questão do mastro, então não tinha, tem que desmontar mastro para passar, aí ele estava no Rio para manutenção, né, e preparo, né. Aí agora já voltamos com ele para a área depois da ponte, aí já fizemos a primeira saída para o mar, aí agora a partir vamos ver se nesse verão a gente Mas consegue... mareou? Não, problema de saúde, algumas intercorrências, mas a ideia agora é... Eu estou ganhando dele, ele tem 3 estéticos cardíacos, eu tenho 5. Pois eu não quero ganhar dele, não. Nessa eu não quero ganhar, não. E agora a gente ganhar mais experiência, né, na questão da vela e o barco, né, desde quando eu comprei, né, adquiri o barco, agora eu já estou com 2 colaboradores, né, também cotistas lá, seria a questão de ser um barco escola. Então ele está à disposição para as pessoas que querem aprender, né. Eu quero aprender, né, e também dar oportunidade de outras pessoas aprenderem. A ideia é essa. Então, quanto mais gente tiver interesse em fazer, porque não é que é muito caro, é uma coisa fora do normal. Não
Não se trata disso, né? Quer fazer e tal. Então é dividir as despesas que tem e tal e fazer a coisa acontecer. Mas é bem interessante e a gente usa energia renovável, né? Como fonte de que a vela é o vento, né? Vento. Então não que não tenha um motor, né? Como auxiliar, né? Até mesmo para manobras, algumas manobras de atracar, fundear e tal, às vezes precisa realmente do auxílio do motor, mas para fazer cobrir as distâncias, navegação mesmo, é mais a vela. E é muito interessante que você tem que estudar, não é só física, né? É meteorologia, todo um conhecimento, né? O mar mesmo, as condições e tal. Então tudo é um grande aprendizado, não é? Eu tava falando no início aqui, eu sou Luciano Cardoso Magalhães, ele Hilário Magalhães dos Santos. O Magalhães não é coincidência, Hilário é meu primo, né? Somos parentes, vamos parente. Hilário, seu recado final aí. Bom, primeiro tem que agradecer a presença do Hilário aqui, né, que botou o tempo do dia dele aqui para conversar com a gente, falar sobre coisas interessantes, coisas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Ele já chegou a comentar comigo a respeito da agricultura sintrópica e tal, mas foi assim, muito, muito rápido. Hoje ele fez uma explanação bem boa. Acho que todo mundo aprendeu muita coisa com você aqui. Tá? Obrigado pela sua presença e seu recado aí pra gente. Eu que agradeço, né, o convite, né, para poder estar aqui falando esse bate-papo, né? É mais realmente a questão do bate-papo. Me coloco à disposição para outras conversas, né? E quem quiser ter mais informações sobre os assuntos, né, que foram abordados aqui, né, me coloco à disposição para poder pode ser o seu endereço, o seu Instagram. No caso, o meu contato, eu não guardo o meu número de celular. Não, o celular é 22, né? 998389355, né? O Instagram, se eu não me engano, é Hilário Magalhães 7, alguma coisa assim. No Facebook é Hilário Magalhães. E aí você também pode passar meu contato, se alguém entrar em contato aí, tá? E a gente trocar as ideias, né? Tranquilo. Tá bom? E no mais é isso. Bola pra frente, vamos ver se a gente faz show de bola. Algumas outras conversas aí. Grande abraço. Outro.